casa à noite. Brincava novamente. Eles trouxeram uma tarde. Eu tenho um exemplo da Escola Rosas de Ouro, que nasceu ali na Brasilândia, né? E assim, tenho parentes da minha esposa que ajudaram na fundação da escola. O bom desse orfanato é que ele não separa os irmãos. Se, por exemplo, for uma família de 12 irmãos, fica os 12 naquela casa e a tia cuida dos 12. Eu tinha um amigo meu que gostava muito de teatro, ele fazia teatro e a gente ia assistir as peças. Cidade de casa à noite. Os depoimentos que acabamos de assistir são relatos gravados para o Museu da Pessoa, um espaço virtual que reúne documentos, fotos e registros em áudio e vídeo de brasileiros contando suas histórias de vida. E por volta das 8h30 da manhã eu saio com um carrinho na rua gritando alface, batata, tomate e o cheiro verde. Quando nós entrevistamos as pessoas, nós estamos pensando no ciclo de vida dela. É fazer o ciclo da vida dessa pessoa, onde a gente pergunta desde a descendência familiar, a origem dos avós, bisavós, como os pais se conheceram, infância, entrada na escola, juventude, vida adulta, escolha profissional, quando há, né, quando ocorre, trabalho, casamento, até chegar nos dias de hoje, quais são os maiores sonhos da pessoa. E eu acho que é isso que a gente traz, o extraordinário da vida de cada um, porque todo mundo tem uma parte extraordinária na sua vida. Era uma maquininha pequenininha mesmo, de filme. Eu acredito que o Museu da Pessoa é o maior acervo de história privada do país, porque a gente tem cerca de 16 mil histórias gravadas, somando 35 mil horas de gravação, 70 mil imagens. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um acervo, a gente está fazendo a história da vida privada do país. O relato, ele resgata a experiência vivida. E a narrativa da ficção, ela está numa história que é contada e que não necessariamente aconteceu de verdade. No dia a dia, nós guardamos muitas coisas. Nós guardamos fotos, nós guardamos objetos, nós guardamos documentos, papéis. E por que guardamos? Para preservar a memória. O relato tem esse papel de resgatar, de trazer de volta a experiência que vivemos e que de alguma forma foi significativa ou foi importante. O livro Memória e Sociedade, de Ecléa Bose, é baseado em relatos de pessoas com mais de 70 anos. Ao buscar em suas lembranças fatos da vida em família, do trabalho e da política, elas traçam um panorama da sociedade paulistana no início do século XX. O livro é muito importante porque ele registra a forma como essas pessoas já idosas, na década de 70, viveram o movimento, por exemplo, da década de 30, e como eles lembram daquilo e como que eles contam aquelas situações que viveram. O Diário de Anne Frank é um dos mais comoventes relatos dos horrores causados pela perseguição nazista aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Foi traduzido para 67 línguas e adaptado para o cinema e teatro. Ela ficou refém dentro da própria casa, ela ficou presa com os familiares e ganhou um caderno. E ela começou a fazer o diário dela. Ela relatava nesse diário, a cada dia, os episódios que ela tinha vivenciado, as relações dela com a família, o relacionamento emocional com o pai, com a mãe, com os irmãos, enfim. Anne, uma adolescente alemã de origem judaica, viveu 2 anos num esconderijo com mais 7 pessoas até que foram descobertos e capturados pelos alemães. A menina morreu de tifo aos 15 anos num campo de concentração. Anos mais tarde, o pai, único sobrevivente do grupo, autorizou a publicação do diário da filha, encontrado no esconderijo. É uma história contada ali por alguém que viveu, e um adolescente. Então, é bastante surpreendente em relação ao que a gente tem como história oficial, que é a história contada pelos adultos, do ponto de vista dos adultos, né? E o dela era ali, aquilo que ela passava naquele lugar, trancada ali, e como ela percebia as coisas que estavam acontecendo naquele momento.
Nós podemos conhecer os fatos, os números, mas quando alguém conta a sua história, o que sentiu, as suas impressões, o que viveu, isso traz uma proximidade do fato maior e faz com que a gente possa, inclusive, compreender melhor o que aconteceu. Partia para a minha primeira volta ao mundo. Tinha escolhido uma rota difícil, a mais difícil, e sabia que era grande a chance de eu não completar a viagem. Eu poderia ser obrigado a desistir como tantos desistiram antes. Nos 5 meses seguintes, estaria nos mares mais agitados, temperamentais e gelados que existem, negociando dia e noite com ventos fortes, mar cruzado, trânsito de gelos, neblina e nevascas. O velejador Amir Klink deu contorno literário aos seus relatos de viagem. Suas aventuras pelos oceanos ao redor do mundo são contadas em 5 livros. Eu escrevi o primeiro livro porque, de repente, eu tinha uma história bacana. Durante 4 anos da minha vida eu trabalhei para tentar fazer um barquinho que pudesse cruzar da África até o Brasil, sem velas, sem motor, a remo. E acabei estudando muito, descobri vários relatos interessantes de sujeitos que tentaram fazer, desapareceram, e outros que acabaram tendo sucesso. E de repente eu descobri que, caramba, no Atlântico Sul daria para fazer uma experiência como essa, ninguém tinha feito ainda. Quando a viagem acabou e deu tudo certo, acabou em 100 dias, eu olhei o meu diário e falei, puxa vida, acho que vou fazer um livro agora, porque muita coisa engraçada, interessante, curiosa, densa aconteceu. Eu fiz 2 diários durante os 100 dias de navegação, um diário de astronomia, que era um diário das contas matemáticas para saber onde eu estava, e o outro era um diário de eventos que a gente é obrigado a fazer. Todo navegador faz um diário. Esse diário de viagem, ele é absolutamente descomprometido de estilo, correção gramatical, português. Às vezes são só palavras desconexas. Explosão, o gás vazou, uma onda estourou. São só anotações para não perder o registro dos eventos. A partir dessas anotações esparsas, eu começo a redigir um texto. E esse é um trabalho que é difícil, mas que eu gosto de fazer. Durante esse período, claro que tive muitas dúvidas, rasguei muitos capítulos, muitas páginas, risquei muita coisa, apaguei, recomecei. Então, foi um processo também turbulento, tempestuoso, mas é um processo extraordinariamente gratificante. Os relatos de viagem tiveram um papel fundamental na expansão marítima nos séculos XV e XVI. Foi através da carta enviada por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal que soubemos como a frota de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam à vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou. Não deixarei também de dar disso minha conta à vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. A importância da carta de Pero Vaz de Caminha no contexto mundial, ele relata com riqueza de detalhes, tudo o que ele via. Ele descreveu os humanos que ele encontrou, os nossos índios, descreveu a natureza, a riqueza, a beleza, né, de tudo aquilo. Neste dia, enquanto ali andaram, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de um tamboril dos nossos, em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus. As cartas, elas têm um valor documental, essas cartas mais antigas,
Elas são fonte de pesquisa, inclusive. E o retrato de uma época, desde o momento que a pessoa começa a descrever o cenário e mostra a roupa que as pessoas estavam usando. Então, os sociólogos podem mexer com uma série de outros detalhes, levantando, as pessoas vão estudar a partir da indumentária, a vestimenta das pessoas, das comidas que estavam à mesa, e você vai levantando dados para retratar uma época. O ser humano, em toda a sua história, relatou os fatos que foram passando de geração em geração, primeiro oralmente, depois por escrito, e esses documentos são as fontes que nos ajudam a compreender o passado, que nos ajudam a entender momentos importantes que aconteceram. Nós descrevemos o que aconteceu, mas nós trazemos também nossos sentimentos, as ideias, as emoções, as impressões. Isso que dá cor no relato, isso que torna o relato mais verdadeiro.